Queria apresentar para vocês um modelo de uma central de tratamento de resíduos sólidos. Essa aqui foi criada por mim, mas eu me inspirei aqui em diversos modelos que existem nessa central de tratamento de resíduos, inclusive também do Ministério do Meio Ambiente. Eles fazem aí uma sugestão de como poderia ser uma central dessa. Eu estou acrescentando aqui algumas coisas que vocês vão observar durante a apresentação. Outra base de informação para a criação dessa central de tratamento foi a Alemanha, onde aqui existe também essas tecnologias, claro, já há muito tempo e consolidada, porém aqui não existe a questão da problemática social, que são os catadores de lixo, os catadores de material reciclado e reutilizado. Portanto, esse projeto é uma adaptação de tecnologia com a situação brasileira. Bom, a primeira coisa que eu proponho aqui é que essa central não seja construída dentro do município, tá? Ela pode emitir odores, ela pode emitir, pode ser barulhenta em relação às máquinas, pode ter alguns problemas aí em relação à vizinhança, que não é aconselhável construir isso. Além do mais, o aterro sanitário também está aqui dentro dessa central de tratamento de resíduos, portanto, ao construir aterro, nós temos que observar distâncias de rios, normas técnicas de saúde ambiental e calcular a distância necessária. Existe regulamentação que diz qual é a distância mínima que um aterro tem que estar de uma cidade ou de um município. E claro que todas as centrais de tratamento devem ser construídas em um ponto só para criar soluções autossustentáveis. Veja bem, se eu tenho uma forma aqui de produzir energia elétrica, então é muito interessante que essa energia elétrica seja consumida pelas minhas centrais de reciclagem que estão dentro da própria centro de tratamento de resíduos sólidos. Claro que o modelo dessa central ela vai depender muito do diagnóstico da cidade. Através do diagnóstico a gente vai ver se determinados investimentos são viáveis ou não. Não adianta eu construir uma central de tratamento, uma central de reciclagem de plástico, se eu não tenho plástico suficiente para isso. Então é necessário ter um diagnóstico de qualidade, não se confiar somente nas fontes de internet ou nos bancos de dados existentes. É necessário fazer um controle do diagnóstico mesmo na cidade. Somente isso vai viabilizar o projeto, vai dizer se aquele projeto é viável ou não. Se a pessoa fizer mesmo assim com dados que existem na internet, aquele dado não for verdadeiro, corre o risco daquele empreendimento ir à falência. Portanto, atenção nesse ponto. E a outra coisa é que já existe tecnologia para todos os tipos de resíduos. Não adianta pensar que não dá para reciclar nada. Existe solução para tudo. A questão é que nem todo tratamento é economicamente viável. Até mesmo para lixo nuclear, eles colocam lá debaixo da terra. Se fosse investir mais em tecnologia, bom, tem outros fatores aí que influem na questão do lixo nuclear, que impedem, devido também à legislação, dele ser reaproveitado. Mas nós temos tecnologia para tratar qualquer tipo de resíduo. Não adianta pensar que nós temos tecnologias para fazer aparelhos eletrônicos, como celulares, com a mais alta tecnologia, incríveis, aparelhos incríveis, e a gente não usar dessa mesma capacidade tecnológica para tratar esses resíduos. É incompatível esse pensamento. Portanto, se temos tecnologia para fabricar, temos tecnologia também para reciclar ou tratar aquele lixo. Um outro ponto é que essas centrais de tratamento de resíduos sólidos precisam ser economicamente viáveis. Se não forem, elas ficam dependendo dos gestores públicos, e nem sempre a gente sabe que às vezes um empreendimento criado por um gestor é criticado por outro, então corre o risco também através disso dele ser desfeito. Então é interessante provar essa viabilidade econômica. Para isso a gente tem que fazer os cálculos de quantidade de resíduos sólidos disponíveis, cálculo do tamanho dessas centrais. Não é um modelo de reciclagem de vidro, ele tem um determinado tamanho que é adaptado à quantidade de vidro existente naquele local. Se eu vou para uma cidade maior, eu tenho que criar uma central maior. Se for menor, menor. E assim por diante. A outra coisa é que a gente tem que procurar uma garantia da venda desses produtos. Eu vou mostrar lá na frente como isso pode funcionar. O que não for viável deve ser subsidiado com políticas públicas. Por exemplo, reciclagem
uma parte do resíduo hospitalar ela poderia ser reciclada e a outra parte deve ser queimada. E existem empreendimentos desse tipo que não são economicamente viáveis, ou seja, ao queimar o resíduo hospitalar, eu não vou gerar quantidade de energia suficiente para vender energia e ganhar dinheiro com isso, e tampouco vou poder vender os produtos, o lixo daquela incineração. Então, não é viável. Isso precisa ser subsidiado com políticas públicas, criação de taxas e tudo mais. Essas centrais também precisam ser ambientalmente viáveis, ou seja, elas não causam problemas à natureza. No geral, significa, se eu tenho uma central instalada em algum ponto, ao redor dessa central ela não pode interagir negativamente com o meio ambiente, produzindo sujeira, poluição e qualquer coisa desse tipo. E também a questão do som, não pode ser uma coisa muito barulhenta que vai prejudicar, os moradores da cidade. Então tem que ser construída um pouco afastada e assim a gente vai buscando soluções. Tem que fechar o ciclo da sustentabilidade, ou seja, a matéria-prima, a gente transforma o lixo, né, em matéria-prima secundária, e essa matéria-prima secundária tem que voltar de novo para o ciclo de produção. Ela precisa voltar. Então o governo federal já explicou que ele tem prioridade na aquisição, por exemplo, de materiais reciclados na hora de fazer a aquisição de materiais. Um grande exemplo disso são os papéis para impressão. E ela também tem que ser socialmente correta. Isso é uma coisa bem típica do Brasil, que tem a problemática dos catadores de resíduos sólidos, e esses catadores precisam ser incluídos dentro desse sistema. Esse aqui é o exemplo de como isso poderia funcionar. Eu vou salientar aqui que em vermelho, as linhas em vermelho, que são essas, são fluxo de energia elétrica, as linhas em verde são fluxo de biogás, e as linhas em preto são o fluxo de matéria-prima. Essa linha aqui, lilás, tá também o fluxo dos resíduos sólidos hospitalares, dá para ver, né? Primeiro temos o primeiro cenário. Bom, aqui tem todos os atores aqui que eu vou explicar qual o papel deles, né? E aqui tem as linhas também, tá? Vamos lá, começar pelo lixão. O lixão, ele vai ter que ser trabalhado, ele não pode mais ficar ali a céu aberto e ele vai ter que ir para dentro de um aterro sanitário. Como vai funcionar? O serviço de coleta e limpeza urbana precisa agir ali naquele lixão e retirar todo aquele lixão de lá e direcionar a central de triagem. Caso tenha alguma coisa que ainda seja possível de aproveitar, vai ser retirado aqui na central de triagem. Caso não tenha mais nada, ele segue então seu caminho aqui para o aterro sanitário, que tem que ter a capacidade mínima para abrigar essa quantidade de resíduo. Na hora que a gente calcular o tamanho do aterro sanitário, leva em consideração, então, primeiramente o tamanho do lixão, a quantidade de lixo que já existe na cidade. E a outra coisa é a quantidade de resíduos que futuramente virá para cá e a quantidade de tempo que eu quero que esse aterro sanitário se conclua. Vale lembrar que existe uma tendência internacional para que os aterros sanitários não mais existam. No primeiro momento vai ser necessário construir, mas depois é interessante proibir até a construção de aterros sanitários, como é o que acontece já na Europa. Por que isso? Porque, segundo Lavoisier, e a gente sabe disso, na natureza nada se perde, tudo se transforma, então temos que aproveitar todo e qualquer tipo de resíduo, transformá-lo em matéria que possa ser aproveitada. Mas determinado produto não tem maneira nenhuma, uma hipótese, que não existe isso. Então o fabricante tem que usar de mecanismo e usar materiais que possam depois ser reaproveitados. Isso tem que ser obrigatório por lei. Ele não pode usar material que não seja depois reaproveitado. Primeiro ponto é o lixão. O segundo é a coleta não seletiva, ou seja, digamos que ainda não exista a educação ambiental suficiente para que os moradores daquela cidade, as indústrias e tudo mais tenham uma coleta seletiva. Então a primeira coisa mais imediata é a coleta não seletiva. Ela vai ser feita a coleta pelo serviço de coleta e limpeza urbana e esse lixo vai diretamente aqui para a central de triagem, que vai ser separado em orgânico e recicláveis, e o que não der mais para aproveitar vai para o aterro sanitário. Alguma coisa poderá ir também para o incinerador, mas a base seria mais ou menos isso, né? Separou, aqui eu estou empregando vários catadores, passa por eles, que dá para reciclar, vem para cá.
O que acontece com esse material reciclado? Aqui nós temos plásticos, vidros, madeiras, óleo, pneus, metais e assim por diante. Aqui é a central de reciclagem. Imaginem aqui várias centrais. Uma central de reciclagem de plástico. Está construída e está transformando lá o plástico em granulados para depois ser vendido. Vidros e assim por diante. Aqui eu tenho uma central de administração que vai cuidar para que todo esse material reciclado seja vendido. E para isso o trabalho deles vai ser buscar dentro do mercado brasileiro ou até mesmo internacional possíveis compradores para aquele material. E claro, buscar o melhor preço para que esse material seja vendido. De preferência local. Se não der, a tarefa do pessoal da administração é procurar compradores para esse material aqui. É também necessário fazer os cálculos para ver se todas essas centrais aqui nessa CTRS são economicamente viáveis. Por exemplo, digamos que a central de vidro não seja viável economicamente porque não tem quantidade de vidro suficiente para implantar uma central. Então, esse vidro deve ser coletado, compactado e depois vendido, como agora sem reciclar, como matéria-prima para uma outra central em uma outra cidade que faça esse tipo de coisa. Isso é tarefa também do pessoal da administração. E assim por diante. A outra é a coleta seletiva, que vai ter que ser coletada também pelo Serviço de Coleta e Limpeza Urbana. Leva-se para a central de triagem, porque a gente sabe que mesmo sendo uma coleta seletiva, sempre vem alguma outra impureza. Nesse caso aqui vai ser mais fácil de trabalhar com ela, porque já a grande maioria desse tipo de resíduo é de um determinado tipo. Passa pela central de triagem para purificar e novamente volta para cá, para a central de reciclagem. A matéria orgânica que vai sobrar aqui da central de triagem, ela vem direto para cá, para dentro de um biodigestor. Esse biodigestor, eu já expliquei em outros tópicos, ele é constituído basicamente de um fermentador e um gerador elétrico. O fermentador, eu vou estar produzindo gás e esse gás vai ser queimado nos motores e está acoplado aqui um gerador elétrico que vai gerar energia elétrica. Esse é o que a gente chama de biogás aqui do fermentador. Então a tarefa do biodigestor é acelerar a decomposição do material orgânico, dos resíduos sólidos orgânicos, e com isso obter o biogás, e esse biogás vai se transformar depois em energia elétrica. Aí o que acontece? A energia elétrica eu vou poder alimentar minhas centrais de reciclagem, por exemplo. Essas centrais de reciclagem têm um consumo muito alto de energia elétrica e muitas vezes esse consumo elimina a viabilidade econômica do projeto. Por isso é muito interessante que a energia seja produzida diretamente dentro do próprio investimento aqui, dentro da própria central. Esse gerador elétrico vai fornecer energia e com isso baratear o custo operacional dessas centrais aqui. Ela também vai fornecer energia para o centro de treinamento desse local e para a central de administração, assim como para a central de triagem e qualquer outro ponto aqui que for necessário. Havendo um excedente elétrico, essa energia também pode ser vendida para o distribuidor de energia da cidade, o que seria uma fonte de renda a mais. Quando é que pode haver um excedente? Quando, por exemplo, a base da economia da cidade tem na agricultura ou na pecuária, então tem uma quantidade de resíduo orgânico muito grande. Bom, o centro de treinamento é responsável por treinar todos os funcionários aqui das centrais de reciclagem, todas as pessoas que vão trabalhar na operação, mas também na questão da automação, na questão da manutenção elétrica, no gerenciamento. Esse centro de treinamento também vai treinar todo o pessoal da administração, todo o pessoal que vai trabalhar nos biodigestores, no aterro sanitário, nos incineradores. Então todo esse pessoal aqui precisa de treinamento específico, que se a gente não centralizar isso na central de treinamento de tratamento de resíduos sólidos, vai ser necessário enviar esse pessoal para cidades muito longes, o que vai influenciar diretamente na viabilidade do projeto. Então eu vou reafirmar aqui a importância desse centro de treinamento. Além do mais, esse centro de treinamento pode ser um local onde os estudantes da cidade, de escolas públicas ou de universidades, podem fazer aí seus estágios,
seus trabalhos de conclusão de cursos, TCCs, mestrados, doutorados, eles também podem participar aqui dessa central de treinamento. Central de treinamento também pode ter a tarefa de treinar os gestores públicos para que esses possam fazer a gestão correta do tratamento de resíduos sólidos e também criar programas para a educação ambiental da cidade, panfletos e tudo mais. Então é o pessoal que está qualificado para fazer todo o treinamento, os cursos técnicos, toda a questão que envolve educação ambiental será feita então por esse centro de treinamento aqui. E por último, restamos aqui os resíduos sólidos hospitalares, que vão gerar determinados resíduos. Uma parte desse resíduo pode ser reciclada, outra não. Ela precisa ir para o incinerador. E aqui no incinerador, um ponto que torna a operação desse incinerador muito cara é justamente a fonte de matéria-prima que eu vou usar para queimar esses resíduos. Que nesse caso dessa central, por usar um biodigestor, pode pegar daqui do fermentador uma parte do biogás e usar como queima, como matéria-prima para queimar esses resíduos sólidos hospitalares que a gente tem aqui. Então você vê que essa central de tratamento de resíduos, ela interage, todos os pontos são interligados entre si. Mas também você vê que o aterro sanitário está dentro dessa central. O tamanho dessa central vai depender da cidade em questão. E vai depender, claro, também não só da cidade em questão, né, do tamanho da cidade, como da base econômica dessa cidade. Se for uma cidade que tem uma economia muito ativa na questão da agropecuária, é interessante construir dessa forma. De repente é uma cidade que só vive do turismo, não produz muito resíduo orgânico, então tem que fazer aqui adaptações, ver se o biodigestor ainda é viável, né, e construir, quem sabe, uma central de compostagem. Então as considerações finais que eu vou falar aqui são o tamanho do aterro sanitário. Se a gente constrói um aterro sanitário para 20 anos, como é a indicação de alguns órgãos públicos, a gente corre o risco dessa central não precisar mais ser construída, porque a capacidade do aterro para receber 100% do resíduo é para 20 anos. Aí você imagina, se o resíduo orgânico corresponde a 55%, e eu construir um aterro para 20 anos, então eu já vou dobrar aí o tempo de vida desse aterro, vai para 40 anos, 45 anos. E quanto mais eu aproveitar o resíduo, mais esse aterro sanitário fica uma coisa eterna. De repente ele pode ser construído menor, para um ciclo de vida menor, e dessa forma, com o aproveitamento máximo dos resíduos sólidos, a gente consiga, mesmo assim, apesar de pequeno, fazer esse aterro sanitário aguentar no mínimo 20 anos. 95% do material será reaproveitado, orgânico, recicláveis e assim por diante, né? Então, se não indico aqui, vida útil do aterro pode passar para 400 anos, caso ele seja construído numa expectativa aqui de 20 anos para 100% do resíduo. E se construir também com esse tamanho, vão ter gastos desnecessários que poderiam ser investidos diretamente em medidas ambientalmente corretas, como são alguns casos lá da Centro de Tratamento de Resíduos Sólidos. Conclusão, não dá para construir aterro sanitário sem pensar em soluções sustentáveis, e o mesmo se aplica em usinas de queima de lixo. Custo de investimento, parte será paga pelo governo federal, que com certeza não vai poder pagar todos os investimentos desse tipo para todos os municípios do Brasil, vai sair muito caro. E o segredo aqui é, se o plano oferecer um bom cenário, investidores de todo mundo vão aparecer. E o cenário é justamente o estímulo ao aproveitamento desse resíduo. Se você vai diretamente investir em uma usina de queima de lixo, você não está incentivando o aproveitamento do resíduo, portanto, só tem uma única fonte de renda, e uma usina de queima de lixo é muito grande e precisa de investimentos muito altos. Se a gente levar em consideração que a oposição de um governo ganha justamente fazendo críticas a um governo anterior, a usina de queima de lixo é passível de muitas críticas de ambientalistas, de pessoal do social, de todos os setores da economia, da sociedade. Então, de repente, corre-se o risco dos investidores fazerem um investimento aí de uma usina de queima de lixo, e o governo, depois disso, depois dos 4 anos,
colocar aquele investimento, começar a fazer o reaproveitamento dos resíduos, a usina continua lá com o seu funcionamento, só que com o reaproveitamento dos resíduos eu vou diminuir a quantidade de resíduos que vai para a usina de queima de lixo e vai chegar a um ponto que vai tirar a viabilidade técnica dessa usina. Então muita atenção na hora de indicar uma usina de queima de lixo ou de plasma ou aterros sanitários gigantes para tratamento de lixo de uma cidade. Alguma dúvida? Se você tiver alguma dúvida, entre em contato. Você consegue me encontrar aqui através do site www.trsolidos.com. Obrigado.